Eu gostaria de saudar Dona Vera Lúcia, Samanta, Kátia, Fernando e Gabriel. Quero saudar vocês na paz de Cristo. Meu nome é Mário, eu sou pastor da Igreja Batista e eu sou amigo do Marcos. E ele tem comentado comigo e a nossa igreja tem orado por vocês, por essa fase difícil da qual vocês estão passando, né? O luto por ter perdido uma pessoa amada, uma pessoa querida. E normalmente quando a morte vem, ela sempre será uma intrusa indesejada. A morte vem sem aviso prévio, ela vem subitamente e ela arranca de nós alguém que amamos profundamente. E eu não tenho dúvidas do amor de vocês pelo seu ente querido. Eu gostaria, se vocês me permitissem, de compartilhar um trecho das Escrituras. Assim como esse trecho tem falado também ao meu coração em momentos como esse, eu gostaria de deixar uma mensagem a vocês, tá bom? Esse texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João, capítulo 11. Diz assim, João, capítulo 11, dos versículos 33 até o versículo 36. Diz assim, 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Bem, de quem é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de uma família muito querida para ele. Está falando de Marta e Maria. Marta e Maria são amigas de Jesus. E aqui nesse texto nós temos o relato que o irmão de Marta e Maria adoeceu e subitamente veio a falecer. De acordo com o registro bíblico, ele não teve muito tempo de procurar médico ou socorro. Ele faleceu no mesmo dia que ele adoeceu. E Jesus veio visitar essas irmãs a fim de consolá-las. Só que quando Jesus as encontra, elas estavam inconsoláveis. Não somente elas, mas também as pessoas que estavam passando por aquele momento. Então o texto fala, Jesus quando as viu chorar, chorando também os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Olha que curioso. O próprio Senhor Jesus ficou comovido e perturbado com a morte de Lázaro. Nós temos uma grande dificuldade de lidar com a morte. E não somente nós, esse texto bíblico mostra isso também. Que Jesus perturbou-se, ele moveu intimamente. O texto bíblico continua falando assim, versículo 34. E disse, onde o pusestes? Disseram-me, Senhor, vem e vê. Versículo 35, olha o que diz as Escrituras. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Vocês sabiam? Versículo 35. Jesus chorou. Nós temos poucos registros na Bíblia que Jesus chorou. E aqui nós temos um registro que Jesus, ele ficou muito triste porque ele perdeu uma pessoa querida. Meus amigos, eu sei que é muito difícil perder alguém que amamos. Essa pessoa ela será insubstituível. Ninguém vai ocupar o lugar dessa pessoa. E nós não devemos saltar esse dia ou esses dias de luto. Nós precisamos aprender e reaprender a chorar. E o choro não é um sinal de fraqueza.
O choro, o lamento, é um sinal de humanidade. É o símbolo mais concreto e mais tangível sobre o amor. Vocês choram porque vocês amavam e amam de verdade. Só que o amor, de acordo com a própria Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor jamais acaba. Mas nós temos uma esperança, podemos chorar e devemos chorar. Não tem nenhum problema em chorar, não tem nenhum problema em ficar triste, porque diante da morte nós choramos. Mas nós temos uma esperança, nós temos uma esperança verdadeira, e eu quero deixar essa esperança a vocês. Quando Jesus foi conversar com essas duas irmãs, a Marta e Maria, Jesus chorou. Mas Jesus falou ainda algo muito interessante a essas irmãs. Jesus falou o seguinte, no versículo 25, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. O que eu gostaria de falar a vocês é o seguinte: não é a morte que dá a última palavra, gente. Quem dá a última palavra é o Senhor da glória. E Jesus, ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A nossa fé no Salvador permite que participemos da ressurreição. Então, a mesma força que vocês têm empregado em amar essa pessoa querida que partiu, essa mesma força, deposite também no Senhor Jesus, porque Ele prometeu que aqueles que crescem nele voltariam a viver. Sabe o que significa? Que vocês poderão voltar a ver essa pessoa, porque nós temos a promessa da vida eterna. Eu me comprometo a continuar orando por vocês, e a minha oração, que essa experiência que vocês estejam passando, não seja em si um fim, mas seja um recomeço de esperança. Que Deus possa abençoá-los.